Amém. Gênesis capítulo 32, versículos 22 até o 32, nós vamos ler. Aquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-o e fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. Ficando ele só e lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? E ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó: dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi a face de Deus, e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Esta é a palavra de Deus. Diga assim: Senhor, fala comigo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Eu falei semana passada para vocês, né, que 3 acontecimentos marcantes ocorreram num único dia. E semana passada eu falei para vocês que pela manhã aconteceu o encontro de Jacó com um anjo. Anjos vieram ao seu encontro depois do embate que ele teve com seu sogro. Cada um foi para um lado, Jacó seguiu o seu caminho e anjos vieram ao seu encontro. À tarde ele mandou mensageiros para falar com seu irmão Esaú. E hoje eu quero falar sobre a terceira coisa que aconteceu naquele mesmo dia. E o texto começa dizendo: levantou-se naquela mesma noite, ou seja, à noitinha. À noite ele fica só com o anjo do Senhor. Às vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de entender, ou as pessoas criam um determinado conceito, né, de que as coisas quando acontecem de uma determinada maneira, não tem possibilidade de mudança e vai sempre acontecer daquela maneira. Há um ditado popular antigo que diz que pau que nasce torto nunca vai se endireitar. E às vezes as pessoas acreditam seriamente nisto e levam a vida como se isto fosse uma regra de vida. É possível mudar, queridos? Será que é possível mudar? Na verdade, a gente tem algumas dificuldades para isto. Porque geralmente a gente pensa em mudar o que está à nossa volta, né? Sempre que a gente pensa em mudança, a gente pensa em mudar as pessoas. A gente pensa em mudar a nossa família. A gente pensa em mudar os nossos amigos. A gente pensa em mudar o marido. A gente pensa em mudar a mulher. Enfim, a gente quer sempre que a mudança aconteça de lá para cá, né? Que as coisas aconteçam e venham de encontro às nossas necessidades ou aquilo que a gente acha que é mais fácil. Às vezes você acha que o teu trabalho não está legal e você quer mudar o teu ambiente de trabalho. Você acha que o teu chefe não está agindo muito bem, você quer mudar o teu chefe. Você quer mudar o ambiente da sua escola e você descobre que isso é muito difícil, é uma tarefa difícil. Não é fácil. Não é fácil você trabalhar com os outros. Não é fácil você trabalhar com as pessoas. Não é fácil você querer entrar no mundo das pessoas e querer que elas tragam mudança.
Essa história de Jacó, queridos, é uma história de mudança de vida, de transformação de vida. É uma história que nos mostra como a gente precisa agir. Porque no final das contas, nós vamos descobrir que a mudança, na verdade, precisa partir de nós, de mim mesmo, de você mesmo. E como nós devemos fazer isso? Ainda assim não é uma tarefa muito fácil. Ainda assim não é algo que aconteça com naturalidade. A Bíblia fala aqui a respeito de Jacó, que Jacó estava agora ali, ele disse, levantou-se naquela mesma noite, ele estava de noite, então a gente pode imaginar o ambiente que ele estava caminhando pelo deserto. Alguém já andou no deserto à noite? Deserto à noite é deserto e escuro, muito escuro. E Jacó estava ali no meio da escuridão, na escuridão da noite. E a Bíblia diz que ele mandou que todos da sua família passassem ali o ribeiro, o val de Jaboque, levando consigo todas as suas coisas. Eu imagino que ele ficava ali olhando ao longe. Quando alguém vai lá em casa e sai de casa, eu sempre fico no portão, olhando a pessoa para sair e dou uma olhadinha, né, para ver se as pessoas estão caminhando bem, se nada aconteceu. Eu imagino Jacó ali olhando, talvez eles tivessem tochas para poder andar à noite ali, e ele ficava olhando a sua família caminhando, e as tochas ficando cada vez menores, ele olhando aquele povo indo embora, e ele estava ali, sozinho. Da mesma forma que ele ficou quando ele voltou da terra, ou quando ele veio da terra de Canaã, rumo à terra do seu sogro. Ele estava sozinho, novamente sozinho. Havia uma única razão para Jacó estar ali sozinho. Havia uma razão muito boa para ele estar ali sozinho. Ele descobriu que ele precisava estar com Deus. É bem provável, queridos, que ele estivesse aqui desesperado. A Bíblia diz que ele estava com medo do seu irmão. Havia muito rancor e ira e desejo de vingança no coração de Esaú. E Jacó não sabia o que o esperava. Ele tinha deixado para trás a vida de 20 anos que ele tinha vivido na casa do seu sogro, Labão. E não tinha sido uma experiência muito boa, embora Jacó demonstrou durante esse tempo que ele foi um homem íntegro. Em algumas vezes ele se perdia um pouquinho, mas depois voltava e se focava, e Deus o abençoou naquele lugar. Mas com certeza não era um lugar para onde ele queria voltar. Ele agora estava a caminho da sua casa, da casa de seu pai, e no caminho ele decide então ter um encontro com o seu irmão. Eu disse para vocês, que foi um encontro deliberado, uma vontade, porque ele estava saindo lá de Padã Arã, que ficava lá ao norte, e para ir para sua terra era muito mais simples, muito mais curto, muito mais fácil, porque ficava ao norte de Israel, mas ele decide ir lá para o sul, lá para a terra de Sidom, onde estava o seu irmão, porque ele precisava ter um encontro com seu irmão. Ele estava com medo. Ele estava com medo do que poderia acontecer. Ele se lembrou do dia que ele saiu da casa de seu pai e ele ouviu alguém comentar que o seu irmão tinha dito, olha, quando meu pai morrer, pode ter certeza que Jacó morre também. Essa era uma promessa que o seu irmão tinha feito. E isso estava gravado no coração de Jacó. Ele se lembrou 20 anos depois que isto poderia ser uma possibilidade. Ele estava voltando, em algum momento ele teria que ter um encontro com seu irmão. 20 anos se passaram. Jacó agora não estava mais só. Jacó tinha 2 esposas, tinha 2 concubinas, 11 filhos e uma filha. Ele tinha se tornado um homem rico, bem-sucedido.
Mas ele tinha um passado, queridos, com o qual ele nunca tinha lidado antes. Ele tinha uma história passada que tinha marcado a vida dele, que tinha sido um reflexo do caráter dele durante muito tempo. A Bíblia diz então que ele manda mensageiros para Esaú, avisando da sua volta. Esaú, meu irmão, eu estou voltando depois de 20 anos. Estou chegando aí. E aí ele recebe uma mensagem dos seus mensageiros dizendo: olha, Esaú está vindo, mas com ele vem 400 homens. Nenhuma mensagem dizendo: oh, que bom que você está chegando, que alegria poder ver você novamente. Não, a mensagem que vem é: teu irmão vem ao teu encontro, e vem com 400 homens. O que esperar daquele momento? O que a gente pode esperar de uma situação não resolvida da nossa vida, queridos, quando a gente não sabe o que há do outro lado? A gente não sabe o que há no coração das pessoas. Principalmente quando se trata de relacionamentos em que houve algum rompimento, em que houve alguma situação ruim. A gente nunca sabe o que esperar do outro lado. Jacó não sabia o que esperar daquele encontro. Dos versículos 9 a 11, nós vemos Jacó fazendo a oração mais desesperada da sua vida. Nós fazemos orações assim. Quando o calo aperta, quando a situação fica difícil, quando a gente vê que não tem mais solução, a gente vai então e fala: Senhor, agora é só o Senhor. Agora só o Senhor pode dar jeito nessa história. Agora só o Senhor pode mudar essa situação. Ele sabia que precisava de Deus. Ele sabia que ele precisava do favor de Deus, da graça de Deus sobre a sua vida. Ele não sabia o que esperar do seu irmão. Apesar disso, ele faz a sua oração, mas ele sempre tinha aquele passado dele que dizia que ele poderia fazer alguma coisa. Então ele tenta articular novamente uma forma de atenuar a ira do seu irmão, no coração do seu irmão. Ele envia presentes. Ele diz para o pessoal: olha, separa uns cordeirinhos, uns animais, vai esse grupo, depois separa outro, vai esse grupo, depois separa outro, vai. E separou grupos de presentes, e disse a cada um deles, responsável por aquele grupo: olha, diga, teu irmão vem vindo, e te mandou esse presente. Teu irmão vem vindo, e te mandou esse presente. A Bíblia até fala que presente é uma boa forma de a gente ganhar o coração das pessoas. Provérbios fala isso, né? Jacó usou isso, mas era uma situação muito diferente. E ele achou que isto ia, talvez, atenuar o coração do seu irmão, a ira no coração do seu irmão, e ele poderia então reconciliar-se com o seu irmão. Ele é tentado a confiar nas suas estratégias, nos seus esquemas. Apesar dele ter feito uma oração desesperada, quando ele confessa a sua indignidade, ele pede o favor de Deus, ele pede que Deus esteja na condução da sua vida, ele se lembra daquilo que Deus tinha dado para ele, das promessas que Deus tinha dado para a sua vida. Ele se lembra de que Deus tinha prometido estar com ele em todo o tempo. Sabe, a gente ouve a palavra de Deus, nosso coração se enche de coragem, se enche de poder. Mas quando você tem que enfrentar uma situação difícil, Jacó, o que veio no coração dele foi medo no seu coração. O medo tomou conta do coração de Jacó. O que o atemorizava era a dúvida no coração dele do que poderia esperar do seu irmão. Será que ele vem para a gente se reconciliar? Ou será que ele vem para executar a sua vingança? A Bíblia não revela isso, queridos.
Mas por que Esaú estaria vindo com 400 homens, talvez até armados, para vir se encontrar com seu irmão? A gente não sabe. Talvez um dia a gente vá saber lá no céu o que havia no coração do seu irmão. Mas o fato é que Jacó estava temeroso do que ele poderia acontecer. Talvez o desejo de Jacó fosse corrigir o seu passado, pedir perdão para o seu irmão, mas ele não sabia como Esaú receberia isto. Era vingança? Era desejo de se reconciliar? Ali, queridos, ele estava numa situação de que ele não tinha mais o que fazer. Tudo que ele tinha, que ele podia fazer, ele já tinha feito. Seus truques, suas estratégias, seus planos. E o medo permanecia no seu coração. No verso 24, aparece um homem então, que luta com ele durante toda aquela noite, até o amanhecer. A Bíblia diz que foi o Senhor que veio ao encontro de Jacó e iniciou aquela luta com ele. A Bíblia não diz que Jacó lutava com Deus. A Bíblia diz que o homem lutava com Jacó. Foi o Senhor que veio ao encontro dele. Eu disse aqui para vocês na semana passada, queridos, que a nossa vida com Deus ela é muito mais do que apenas nós dizermos, né, que nós cremos em Deus, que cremos na sua palavra. As pessoas dizem que creem em Deus, mas vivem, na maioria das vezes, muitas vezes, distantes dele. As pessoas se convertem e ainda assim estão distantes de Deus. As pessoas ficam num vai e vem, amoroso com Deus. Quando tudo está bem, quando tudo está acontecendo bem, se distanciam de Deus. Se esquecem que tem Deus. Se esquecem de agradecer a Deus pelo seu dia, pelas coisas que Deus tem feito. Quando as coisas começam a ficar ruins, as pessoas então se voltam para Deus porque sabem que só Ele tem solução para a sua vida. Os versos 28 a 30 deste versículo, desse capítulo, do capítulo anterior, desse capítulo 32, desculpa, eles deixam claro que era o próprio Deus quem lutava com Jacó. E quando nós lemos o livro de Oséias usa faz um comentário a respeito de Jacó, falando sobre a nação de Israel. Ele diz que era o próprio Deus, ele confirma isso. Era o próprio Deus que estava ali lutando com Jacó. Há um momento, queridos, na nossa vida que Deus vem lutar conosco. Sabe por quê? Porque Ele quer mudar, Ele quer transformar a minha vida e a sua vida. Deus muitas vezes, Ele trava uma batalha comigo e com você porque Ele nos ama. Ele luta para mudar a nossa vida. Deus luta conosco. Eu creio, queridos, que como um pai muitas vezes luta com seu filho para tirá-lo das drogas, para tirá-lo de uma situação, de uma vida que talvez o filho tenha escolhido e não é uma coisa muito boa. Qual é o pai que não faz isso? Qual é o pai que não se preocupa com o seu filho? O verso 25 diz que Deus tocou na articulação da coxa de Jacó, no nervo do quadril. E quando pensa no nosso corpo, nós temos o nosso quadril. O quadril é aquilo que liga, né, as nossas pernas ao resto do corpo. O quadril é o que nos dá mobilidade. O quadril, na verdade, é o que sustenta a parte mais pesada do nosso corpo. Eu diria que o quadril é a parte mais forte que nós temos no nosso corpo. Qualquer coisa que acontece no nosso quadril, nós sentimos no resto do corpo. Deus muitas vezes luta
conosco e toca em partes da nossa vida, nas quais nós temos colocado a nossa confiança. Não é verdade? Deus toca em áreas da nossa vida que você diz: não, esta área eu tenho domínio sobre ela. Eu sou o cara. Eu conheço, eu domino. Deus muitas vezes vai tocar o nosso orgulho e quebrar o nosso orgulho, porque o orgulho tem sido um impedimento para nós termos uma vida de intimidade com Deus. O orgulho nos afasta de Deus. Deus vai tocar muitas vezes nas nossas finanças, pois essa área muitas vezes tem nos tornado autossuficientes e confiantes na nossa própria força. Deus, Ele toca na nossa vida em áreas que nós nos julgamos fortes, mas são áreas que nos afastam de Deus. Sabe por que Ele faz isso, queridos? Porque Deus nos ama, porque o Senhor quer melhor para a minha vida e para a sua vida. É por isso que Ele faz isso. Há áreas da nossa vida em que nós mostramos resistência. Ainda que nós ouçamos a palavra de Deus muitas vezes tocar no nosso coração, e você fica tocado com aquilo, e você fica naquele momento dizendo: não, realmente eu preciso mudar. Mas muitas vezes a resistência vem no nosso coração, e nós não permitimos o Espírito Santo fazer a sua obra completa. Essas áreas muitas vezes nos impedem de ver o poder de Deus agir na nossa vida. O anjo tocou a articulação da sua coxa. Jacó agora tem uma limitação. Ele já não tem mais forças físicas para continuar a lutar. Ele já não tem mais condição física, porque ele foi tocado na articulação da sua coxa. A Bíblia diz então que ele se agarra ao anjo do Senhor. Ele se agarra. Sabe, queridos, eu vejo que foi essa ferida, esse toque de Deus, essa ferida causada no seu físico, que fez com que Jacó tivesse a revelação de que quem estava ali com ele, o homem com quem ele estava lutando, era o Senhor. Porque ele diz em seguida, ele diz: Senhor, olha, eu não vou te largar enquanto o Senhor não me abençoar. Algumas vezes, queridos, nós precisamos desse toque transformador na nossa vida, esse toque de Deus em algumas áreas que nós temos retido como se fosse uma área de domínio nosso e que Deus não pode ter acesso, porque nós nos julgamos capazes, porque nós nos julgamos inteiramente capazes de conduzir aquela área. E Deus precisa fazer alguma coisa. Deus precisa tocar aquela área da nossa vida. E quando Deus toca, muitas vezes esse toque é dolorido. Imagino o que deve ter sido aquele toque na juntura da coxa de Jacó, no nervo. Vocês já tiveram algum nervo machucado? Hoje de manhã eu estava falando para minha esposa que até algum tempo atrás, eu nem percebi que isso aconteceu, né? Até algum tempo atrás, eu estava com dificuldade de dobrar a minha perna direita, porque quando eu dobrava, havia um repuxo aqui de um nervo, e era uma dor muito forte, uma dor muito intensa, então eu não conseguia me ajoelhar. Hoje de manhã eu me ajoelhei lá no quarto, e eu me dei conta de que a dor foi embora. A dor era muito forte, queridos. Eu realmente não conseguia ficar. Imagine a dor que Jacó deve ter sentido quando Deus tocou a juntura da sua coxa. As áreas da nossa vida que precisam ser tocadas, às vezes vão trazer muita dor na nossa vida.
Mas Deus precisa tocar essas asas, essas áreas, para que nós tenhamos a nossa vida transformada. Deus quer o melhor para nós, Deus quer transformar a nossa vida, e há áreas que Ele precisa ter o controle e domínio, e muitas vezes você não tem permitido isso. Jacó talvez pensasse que a maior luta que ele teria que enfrentar na sua vida era o encontro com seu irmão. O que vai acontecer? Como é que o meu irmão vai me enxergar? Áreas da nossa vida em que nós pensamos que sejam as mais difíceis que nós temos que enfrentar. No seu desespero e medo, pelo que ele tinha pela frente, ele decidiu buscar a Deus. É a melhor coisa que a gente faz. Ele orou. Ele orou ao Senhor. Ele teve um tempo a sós com Deus, de uma oração desesperada e dizendo: Senhor, olha, eu saí da minha terra. Eu saí porque eu tive um problema lá com meu irmão. Eu saí porque o Senhor me mandou ir para a terra de Harã. Eu saí e o Senhor teve um encontro comigo, e o Senhor me fez promessas. Eu tive muitos problemas no meio desse caminho, mas o Senhor esteve comigo. O Deus de meu pai esteve comigo o tempo todo. E agora eu estou voltando. Eu não sei o que tem lá na minha frente, e nós não sabemos, queridos, o que nos espera. Os problemas surgem e a gente nunca sabe qual vai ser o desfecho daquilo. As dificuldades surgem na nossa vida e nós nunca temos como saber. Por mais que alguém coloque uma bola de cristal na sua frente, a bola de cristal não vai dizer para você o que vai acontecer lá na frente. Jacó não sabia o que esperava. Ele dizia: bom, esta deve ser a maior batalha da minha vida. Ele busca o Senhor. E quando a gente busca o Senhor, a Bíblia diz assim: buscar-me-eis, me achareis, quando me buscares com todo o teu coração. Sabe, e Jacó foi e orou e buscou o Senhor, e o Senhor veio ao encontro dele. E travou com ele aquela que foi a batalha da sua vida. A luta de Jacó não era contra o seu irmão. A maior batalha que Jacó teria que enfrentar não era com o seu irmão. A maior batalha que Jacó tinha que enfrentar é a batalha com Deus. Deus luta conosco, porque Ele quer colocar a nossa vida debaixo das suas mãos. Você tem sido o adversário do Senhor muitas vezes em áreas da sua vida que Deus quer transformar e você não tem permitido. Deus queria fazer de Jacó um homem dependente de Deus e não de si mesmo. Eu vejo, queridos, que há sempre um momento de virada na nossa vida, não é verdade? Há sempre um momento em que não tem mais o que fazer, você precisa fazer isto acontecer. Esse momento de virada é sempre um momento de dor, de falta de forças, de incapacidade, de você não saber mais o que fazer. É um momento de depender de Deus somente. É um momento de você perder, muitas vezes. Porque quando você perde, mas entrega a sua vida com Deus, a Bíblia diz que você está, na verdade, o quê? Ganhando. Porque não há como a gente perder, é perder no natural para ganhar no espiritual. É uma perda com vitória ao mesmo tempo, porque você vê a mão de Deus agindo sobre a sua vida.
Jacó, ele perdeu a sua mobilidade natural de poder andar sem manquejar. Ele já não conseguia mais andar como ele andava antes. Ele não conseguiu andar mais da mesma maneira. A Bíblia diz que ele manquejava de uma das pernas. O coração de Jacó foi mudado naquele momento. Ele era agora um homem que queria o Senhor. Ele queria o Senhor ali ao lado dele. Ele queria a bênção que somente Deus poderia lhe dar. Ele não queria mais largar o Senhor. Ele disse para Deus: Senhor, eu não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Ele queria ter o Senhor do seu lado. Ele tinha sede do Senhor na sua vida. Eu ontem assisti um pedacinho de um filme. Eu assisto filme, queridos, assim, eu sento para assistir o filme, eu assisto 10 minutos depois do filme, depois a minha esposa ligou, confessar aqui, ela disse que ela estava no quarto, eu estava assistindo o filme na sala, né, e aí ela ficou me chamando lá do quarto, e eu nada de responder, né, aí ela pegou e ligou o celular. Você está dormindo? Não, estou acordado. Mas, queridos, não é verdade? Eu estava acordado. Se eu estava atendendo o celular, é porque eu estava acordado. Eu estava acordado ali. Mas, o que eu estava falando mesmo? Eu já me perdi aqui. Então, eu estava assistindo um filme, um pedacinho de um filme lá, que mostrava uma criança, o pai dela chegando em casa, ela corre ao encontro do pai, e abraça o pai, e diz: puxa vida, pai, que bom que você chegou. Aí ele disse para ela: bom, de vez em quando eu consigo fazer, né, parte dessa família. E ela disse para o pai: quando é que você vai ficar mais tempo comigo? Ela estava dizendo ali: pai, eu quero você do meu lado. Jacó estava dizendo aqui: Senhor, eu quero o Senhor comigo. Ele tinha sede de Deus, ele tinha sede de estar na presença de Deus. Agora a sua vida tinha sido mudada ali. Ele estava dizendo: Senhor, por favor, fique aqui comigo, fica aqui do meu lado, eu preciso do Senhor. Nós precisamos de Deus, queridos. Nós precisamos ter sede de Deus. Nós precisamos ter sede de buscar o Senhor em todo o tempo da nossa vida. Jacó estava dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor comigo aqui. O coração de Jacó foi mudado. Qual é o tamanho do nosso desejo por Deus? Qual é o tamanho do seu desejo por Deus, querido? Isso é para você pensar. Qual é o tamanho do seu desejo por Deus verdadeiramente fazendo parte da sua vida? Talvez nessa manhã nós estejamos agora dizendo: Senhor, eu preciso de uma mudança. Eu quero mudar a minha vida. Eu quero ser uma nova criatura. Deus trava uma batalha com você porque Ele quer mudar a sua vida. Jacó teve a sua vida mudada pelo toque de Deus. Ele se tornou um novo homem a partir daquele momento, porque ele teve encontro face a face com o Senhor. No verso 27, Deus pergunta para ele: como te chamas? Como te chamas? Será que Deus não sabia o nome de Jacó? No Antigo Testamento, queridos, nós vemos muitas histórias assim, de crianças que recebiam nomes que estavam ligados a alguma situação, ou alguma circunstância na sua vida, na época do seu nascimento. Nós vemos que Raquel, esposa de Jacó, deu o nome ao seu último filho de Benoni, porque ele disse: este é o filho da minha dor.
Benoni teve o nome mudado pelo seu pai e se chamou Benjamim, mas a sua mãe deu para ele o nome de Benoni. A Bíblia mostra a história de Finéias, filho do profeta Eli, sacerdote em Israel. Quando ele soube da morte do seu marido, e principalmente quando ela soube que a arca da aliança tinha sido tomada pelos filisteus e tinha sido levada embora, ela estava grávida e antecipa o nascimento do seu filho e chama o seu filho de Cabo. E acabou. Foi-se a glória de Israel. A glória de Israel foi tomada. O Senhor já não está mais no nosso meio. Ela sentiu a dor naquele momento de um acontecimento e chamou o seu filho. A glória de Israel foi tomada. Foi-se a glória de Israel. O anjo do Senhor perguntou para ele: como te chamas? O anjo estava perguntando: qual é teu nome? O anjo, na verdade, estava perguntando para ele: quem você é? Quem você é? Quem eu sou? Ou quem eu tenho sido? Quem você tem sido, meu amado? Porque para a gente poder produzir alguma, ou para Deus poder produzir alguma mudança na nossa vida, nós precisamos reconhecer quem nós temos sido, para que Deus possa dizer: olha, a partir de hoje você já não é mais. Mudança na nossa vida começa quando nós reconhecemos quem nós somos e que nós precisamos de Deus. Jacó reconheceu. Ele disse: Jacó é meu nome. Quando ele estava dizendo isso, ele estava confessando. Diante de Deus, ele estava dizendo: usurpador é o meu nome. Trapaceiro é o meu nome. Suplantador. Enganador. Senhor, é isso que eu tenho sido a minha vida inteira. Jacó, ele precisava reconhecer quem ele era. Seu nome representava o seu caráter. As atitudes que ele teve ao longo da sua vida eram reflexo do seu caráter corrompido. Ele precisava de mudança na vida dele. A confissão dos nossos erros e pecados diante de Deus é o que abre a porta para que as bênçãos possam chegar na minha vida e na sua vida, meu amado. No verso 28, Deus diz assim: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Olha que coisa. Como resultado da bênção em sua vida, Jacó recebeu um novo nome. Jacó recebeu uma nova identidade. Sabe o que Jesus fez na cruz, querido? Foi nos dar uma nova identidade. O que Jesus fez na cruz foi nos dar o direito a uma nova vida com uma nova identidade. Deus estava dizendo para Jacó: já não te chamarás mais Jacó, mas Israel será o teu nome. E esse nome significa que você venceu o seu passado, significa que você se tornou uma nova criatura. Ele estava agora em Deus, ele estava agora com Deus. Deus já não era mais o Deus de Abraão, seu avô. Deus agora já não era mais o Deus de Isaac, seu pai. Deus agora era o seu Deus, o Deus de Jacó. Deus de Jacó. O apóstolo Paulo, quando ele escreve no livro de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz assim:
Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Amém, queridos? Tudo se faz novo na nossa vida. Jacó, ele escolheu ter um encontro com Deus. Ele escolheu ter um encontro com Deus. Ele tinha orado. Depois arquitetou os seus planos. Talvez depois alguma coisa veio no coração dele e disse, não são os meus planos que vão resolver o meu problema. Ele então resolve ter um encontro a sós com Deus. Nós precisamos muitas vezes ter um encontro a sós com Deus na nossa vida e colocar a nossa vida diante de Deus e dizer, Senhor, se o Senhor não fizer alguma coisa nessa situação, eu vou perecer. Ele escolheu ter um encontro com Deus, fez passar toda a sua família, todas as coisas, todos os seus bens, fez passar pelo Val de Jaboque, o ribeiro, e ficou ali sozinho, naquela escuridão, porque ele reconheceu que ele precisava de Deus. Ele tinha feito os seus arranjos, ele tinha arquitetado as suas estratégias para amansar o coração de seu irmão, mas ele sabia que nada disso ia trazer solução, que não era isto que ia quebrar no coração do seu irmão o desejo de vingança que ele tinha. A promessa do seu irmão é de que ele o mataria quando seu pai estivesse morto, mas seu pai ainda estava vivo e aquela possibilidade ainda existia. Era uma promessa que o seu irmão tinha feito. Ele escolhe então entregar sua vida nas mãos de Deus. E não só isso, ele escolhe entregar e confiar. Israel vai ser o teu nome. Todo o seu passado, toda a sua vergonha, todas as suas fraquezas já não são mais parte da sua vida, Jacó. Deus estava dizendo isto para ele. Sabe que o teu nome representa, Israel, representa uma nova história, representa um novo tempo. Nós temos um novo tempo para viver, queridos. Nós entregamos a nossa vida a Cristo. E a partir do momento que nós fazemos isto, nós temos uma nova história para escrever na nossa vida. A mudança na nossa vida, ela não vai acontecer de fora para dentro. Ela precisa acontecer de dentro para fora. Ela precisa começar no nosso interior, no nosso coração, nas nossas convicções, na nossa fé. O que acontece no nosso interior é o que vai refletir externamente. Você passa a ter novas atitudes, você passa a ter uma maneira de falar diferente. Você já não murmura mais, você já não reclama mais, porque você confia que tem um Deus que pode todas as coisas. As suas declarações são declarações de fé, apesar das circunstâncias, apesar do que você está vivendo, você sabe que tem um Deus que pode mudar aquela história, e você começa a declarar aquilo que a palavra de Deus diz para você. Não aquilo que o seu coração está querendo dizer. O salmista Davi, quando ele escreve o Salmo 19, versículo 14, ele diz assim: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Davi estava dizendo aquilo porque ele sabia que muitas vezes da sua boca ou o desejo do seu coração talvez fosse murmurar, mas ele diz: não, eu quero que as minhas palavras sejam agradáveis diante de ti, Senhor. Que o meditar do meu coração, às vezes a gente permite que o nosso coração receba coisas negativas.
A gente não pode impedir que o diabo coloque coisas na nossa mente, mas nós podemos impedir que elas se tornem verdade no nosso coração, e muitas vezes nós temos permitido que aquilo que de ruim vem de fora, não alcance somente a nossa mente, mas alcance também o nosso coração, e nós começamos a falar, nós começamos a murmurar, nós começamos a falar mal das pessoas, nós começamos a falar mal de Deus, porque Deus não faz as coisas acontecerem, reclamar. Nós temos domínio sobre essa área, queridos. Deus te dá poder para isso. O ditado diz que o passarinho pode sobrevoar a tua cabeça, mas ele só vai pousar nela se você deixar. Se você não deixar, isso não vai acontecer. Nós decidimos entregar a nossa vida a Cristo. E por isso nós recebemos uma nova identidade nele. Versículo 30 do capítulo 32 diz assim: aquele lugar chamou Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Peniel, querido, significa face de Deus, face de Deus. Jacó teve encontro com Deus face a face, a sua vida foi poupada. E no versículo 31, eu marquei aqui, está escrito assim, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Há um escritor que escreveu algo a respeito desta cena, não me lembro o nome dele, mas que ele escreveu dizendo que esta talvez tenha sido a cena mais marcante na vida de Jacó. Uma ferida foi feita no corpo dele pela graça de Deus. Algo que não permitiria mais que ele se esquecesse, que ele jamais se esquecesse daquele momento que foi tão importante na sua vida. Pelo resto da sua vida ele iria manquejar, para que ele não se esquecesse desse encontro com Deus. Nosso encontro verdadeiro com Cristo, queridos, traz uma marca na nossa vida que nos faz lembrar constantemente que nós somos de Cristo, que nós pertencemos a Ele, e que nós queremos ou devemos querer constantemente fazer a sua vontade. Jacó teve uma marca. Não foi só o nome de Jacó que foi mudado naquele momento, mas a sua vida foi transformada para fazer a vontade de Deus. Sua vida foi transformada naquele encontro que ele teve com o Senhor, a partir daquele momento. E sabe o que mais, queridos? Isso não é um evento mágico, que acontece simplesmente porque você recebeu ao Senhor na sua vida. Aquela mudança na vida de Jacó foi fruto de uma decisão pessoal, em razão do encontro que ele teve com o Senhor. Talvez você tenha um cenário de Esaú e seus 400 homens que você tem que enfrentar, e você olha para aquilo lá e vê um gigante na sua frente, e você não sabe o que fazer, você não sabe o que vai acontecer, você não tem a mínima ideia do que vai acontecer, e você talvez esteja pensando, bom, esta é a batalha da minha vida. É possível que você olhe para a sua própria vida pensando em todas as coisas erradas do passado, que você tem andado diante de Deus, e você chega muitas vezes, e pessoas chegam muitas vezes à conclusão de que, puxa, a minha vida não tem mais possibilidade de mudança. Tantas coisas erradas que eu fiz, Deus sequer vai olhar para mim, Deus sequer vai olhar ou atentar para a minha oração. Você tem alguma coisa, alguma situação, e você está dizendo, bom, esta é a batalha da minha vida, e eu não consigo enxergar nenhuma esperança. Mas Deus está dizendo que Ele quer lutar comigo e com você, para mudar nossa vida. A batalha com Esaú, a luta com Esaú, era apenas um
acontecimento para fazer você se voltar para Deus e depender dEle. Amém, queridos? O Senhor diz assim para mim e para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. E ele termina essa palavra dizendo assim: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o mesmo Deus que teve encontro com Jacó, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém, meu amado? Esta é a palavra para você. A batalha que você tem para enfrentar na esfera deste mundo não é a maior batalha que você tem na sua vida. A sua maior batalha é a batalha que o Senhor quer travar com você, para transformar a tua vida e teu coração. 3 coisas que eu acho que marcam essa história. 3 situações que ficaram como marca daquele evento. No versículo 30 diz: chamou aquele lugar Peniel. Um marco na história que ficou para as pessoas da nação de Israel e pessoas que passaram ali saber que ali Jacó teve encontro com Deus. Segunda coisa, no versículo 32, 31 ele diz: e manquejava Jacó de uma coxa. Uma outra situação, um outro marco, esse na sua própria carne, para ele jamais se esquecer de que teve encontro com Deus. E o terceiro está no versículo 32. Os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou na articulação da coxa de Jacó. O memorial foi levantado, para que marcou não só a vida de Jacó e da sua família, marcou a vida de uma geração inteira, de toda uma nação, até quando isto foi escrito. Marcou a vida daquela nação. Eles criaram um memorial, não comiam do nervo do quadril, da coxa, do animal, porque aquilo se tornou um memorial de lembrança. Nós tivemos a nossa vida mudada a partir do momento que Jacó teve a sua vida mudada. Deus quer tocar a sua vida. Talvez haja áreas na sua vida que precisam ser mudadas e transformadas por Deus, e você está retendo isso, porque você se acha poderoso o suficiente para controlá-la. E Deus está dizendo: coloque isto na minha mão. Coloque essa situação na minha mão. Coloque a sua vida verdadeiramente nas suas mãos. Fique de pé, queridos.